bem com vocês? Olá, Bíblios Fora da Caixa, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil Bíblia Fora da Caixa. Hoje teremos a presença confirmadíssima do nosso querido amigo Rodrigo Paiva. Estamos aqui testando uma nova ferramenta. Eu vou desativar aqui os comentários. Boa noite a todos, boa noite a todos vocês. Estamos aqui testando uma nova ferramenta, tá? Pra gente poder utilizar a tradução instantânea, né? A transcrição para os nossos amigos, para que possa ser acessível para todos, tá bom? E a gente vai precisar desativar os comentários, tá? Para que eles possam, né, ler a legenda. E eu gostaria de pedir a vocês, quando a gente tiver com a presença do nosso querido Rodrigo já durante a fala dele, vocês podem enviar pelo direct, tá bom? Comentários, perguntas, tá bom? Considerações, que a nossa equipe vai estar me repassando, tá? Todos os comentários e perguntas. E aí a gente vai estar fazendo ao nosso querido Rodrigo, tá, gente? Então, explicando como a gente vai estar utilizando essa ferramenta aqui, que está aparecendo para vocês, de transcrição. A gente precisa desativar os comentários, porque senão eles não vão conseguir ler a legenda, né? Então, eu peço que vocês que vocês sejam compreensivos e vocês enviem os comentários e perguntas no nosso direct, tá? A nossa querida Djalda vai estar me repassando todos os comentários e perguntas, tá ok? É isso? Bem, gente, hoje a live vai ser com o Rodrigo Paiva. Rodrigo Paiva, ele possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. Tem mestrado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação também na Universidade Federal do Pará. Possui experiência nas áreas de comunicação científica, tratamento técnico de materiais informacionais e repositórios digitais. Atualmente exerce o cargo de técnico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, lotado no Serviço de Biblioteca do Museu Paraense Emílio Goeldi. Bem, gente, o nosso querido amigo Rodrigo Paiva, hoje ele vai falar sobre informações acessíveis para usuários surdos em repositórios digitais. Então, nós vamos agora convidá-lo, né, a participar da live conosco. A produção tá me ajudando aqui, gente, uma equipe grande. Rodrigo, a gente vai te convidar agora para participar da live conosco, tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, tô te vendo também. Tá, tudo bem? Agora foi. Agora vai ter você comigo. Bem, gente, Rodrigo, eu tô tentando utilizar uma ferramenta para permitir a transcrição, né, do áudio, porque tem deficiência ativa, que nós temos esse público aqui, e ele está com uma outra ferramenta que estamos tentando utilizar. Quando é, tá aparecendo a legenda aí agora? A conexão ela tá um pouco ruim, para dizer a verdade, daí da parte de vocês. Tá um pouco tremendo, aí não tô conseguindo visualizar, mas eu acompanhei antes de vocês me colocarem a ferramenta e eu já conhecia por sinal. Bem bacana a iniciativa. Tá, vamos tentar aqui mais uma vez. Peraí.
problemas técnicos. É que eu não consigo me ver, gente, então eu não sei como é que tá. E agora? Não, agora tá legível. Tá legível a legenda? Está sim. E a minha imagem ainda tá tremendo? Não, agora tá normal. Ai, que bom. Bem, gente, vamos lá. Rodrigo, primeiramente, né, desculpa a todos vocês que estão acompanhando a live e ao Rodrigo também, que desculpa a gente, né? E a internet também que não está facilitando. Enfim, Rodrigo, eu já fiz uma breve apresentação de quem é o Rodrigo Paiva, tá? Eu gostaria desse espaço agora para você se apresentar melhor, dizer quem é o Rodrigo Paiva, e aí depois a gente dá início da sua fala, tudo bem? Tudo bem. Bom, meu nome é Rodrigo Paiva, sou bibliotecário desde 2013, formado pela Universidade Federal do Pará, e há 6 anos eu trabalho como técnico do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com lotação no Museu Paraense Emílio Guild, aqui na cidade de Belém, onde eu atuo na biblioteca da instituição. E recentemente, agora em fevereiro, eu fiz a conclusão do meu mestrado em Ciência da Informação, também aqui pela Universidade Federal do Pará, onde eu trabalhei um pouco durante esses 2 anos em 3 grandes temas, que foi a questão dos repositórios digitais, da encontrabilidade da informação e, propriamente dito, das comunidades surdas. E aqui nesta noite eu vou tentar colocar um pouco dessa experiência que eu obtive, mais propriamente dito com o repositório digital e com essa questão também da comunidade surda. De que forma essas informações realmente elas podem vir a ser acessíveis a partir de um ambiente digital como o dos repositórios. Bem, então eu vou estar iniciando aqui essa fala. E gostaria de estar parabenizando também o perfil Bíblia Fora da Caixa, principalmente por toda essa iniciativa durante esse período que nós estamos passando, mas que não deixaram de lado, principalmente o acúmulo de conhecimento, esse perfil de disseminar informações que estão sendo muito boas. Eu estive acompanhando mais propriamente dito, acho que dessa última semana para cá, e foram lives sensacionais. Só tenho realmente a parabenizar a equipe aqui que eu estive acompanhando e agradecer esse convite aqui para estar compartilhando um pouco dessa minha experiência também. Antes de tudo, também agradecer publicamente as minhas orientadoras, a doutora Alegria Benchimol e a doutora Tânia Chalubi, que foram pessoas bem responsáveis por eu ter conseguido chegar ao final desses 2 anos, à conclusão desse mestrado. E foram pessoas que puderam me propiciar conhecer mais profundamente sobre esses temas, que eu já tinha um pouco de identificação, no caso dos repositórios, sobre a comunidade surda e sobre também comunicação científica. Bem, então, para iniciar essa conversa, nós vamos ter em mente uma questão bem básica que nós devemos estar iniciando aqui, que é o conceito. Quando nós falamos dessa questão de informações acessíveis para pessoas surdas, temos que ter em mente realmente quem vem a ser esse sujeito surdo. Muitas pessoas ainda têm essa grande dúvida e fazem colocações às vezes erradas sobre realmente quem é a pessoa surda em nossa sociedade. Bem, vamos partir aqui de um decreto como uma forma de legislação no nosso país, que é o decreto 5.626 de 2005, que vem colocar a pessoa surda como aquela pessoa que, por ter perda auditiva, ela vem compreender o mundo a partir de habilidades, de questões visuais. E quando nós colocamos esse laço de questões visuais, o que é que vem muito à nossa mente? Principalmente
as línguas de sinais. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito a língua brasileira de sinais, que é realmente a língua oficial aqui em nosso país, para justamente atender a população surda de nossa nação. Mas vale ressaltar que ela não é uma língua universal, assim como o português, que muitas pessoas em outros países também não vão compreender. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos a ASL, na França temos a LSF, que são outras línguas de sinais também bastante disseminadas pelo mundo, assim como a Libras aqui no Brasil, certo? Então, esse é o conceito mais básico para que nós possamos então vir a compreender. E também levar em consideração que quando falamos em surdos, nós temos em mente que ele é um membro de uma minoria linguística heterogênea. Por que uma minoria linguística? Justamente porque, infelizmente, nem toda a população ela tem acesso à língua de sinais, no caso aqui no nosso país, da Libras. Levando em consideração o último censo do IBGE de 2010, naquela época tínhamos aproximadamente 45 milhões de pessoas com alguma limitação física. Só que esse censo ele teve uma recontagem no ano de 2018. E em 2018 nós observamos que de 45 milhões, justamente temos 12 milhões de pessoas que têm alguma limitação física. E desses 12 milhões, um pouco mais de 1% dessa população apresenta alguma limitação auditiva, o que daria em média um pouco mais de 140 mil pessoas no país com algum tipo de limitação auditiva. Então, nós vemos que realmente é uma minoria linguística, porque eles fazem uso de uma forma de comunicação distinta. E heterogênea, porque existe uma multiplicidade de identidades. Não é somente um grupo fechado de pessoas, todas são surdas, não. Dentre elas, existem pessoas também com características distintas. Como, por exemplo, vamos ter um surdo cego, que tem até uma forma de comunicação que não é Libras, é uma forma de comunicação tátil, por sinal. Temos também o surdo oralizado. Sim, existem surdos que podem ser oralizados, que são pessoas oralizadas. Aí vem aqueles conceitos. Mas o surdo não é uma pessoa muda, surdo mudo, ou somente é uma pessoa muda, ou de forma muito errônea e até mesmo que vem depreciar a imagem de uma pessoa surda, muitas pessoas chamam de mudinho, que é uma questão totalmente errada. Mas não, o surdo, ele por si, ele pode sim ser oralizado. Só que é uma questão cultural. Realmente muitos surdos, eles não acabam fazendo essa adaptação para serem oralizados. Existem técnicas, formas, existem implantes também que possibilitam essas questões. Mas são outras formas. 90% ou até mesmo 95% dos surdos, eles não são mudos. Para ser mudo, justamente uma pessoa ela teria que ter alguma limitação na sua região emissora de som. No caso, por exemplo, nas cordas vocais, o que a impossibilitaria de projetar algum som. Neste não é o que acontece com o surdo. O surdo ele só não consegue fazer uma captação sensorial auditiva do mundo ao redor dele, mas ele consegue se comunicar. Eu vou dar aqui um exemplo do filme A Forma da Água, é um caso bem claro para mim, que neste filme a protagonista, ela era uma personagem que não era surda, porque ela ouvia. Ela era muda, porque tinha algum problema nessa região de emissão de som, que a impossibilitava de falar. Mas ela ouvia, e por sinal ela utilizava uma língua de sinais no filme. Ou seja, a língua de sinais, neste caso, também pode ser utilizada por outras pessoas, que não sejam somente essas pessoas surdas. Bem, então, nós já temos esse conceito mais claro de quem vem a ser essa pessoa surda, esse sujeito surdo, que é um personagem, uma pessoa, um sujeito muito relevante à nossa sociedade. É entender que eles passaram por muitas batalhas. Por muito tempo eles ficaram à margem da nossa sociedade. E graças a muitos esforços históricos, hoje nós temos legislações e temos o surdo como um personagem integrante, com certeza, e atuante em nossa sociedade, compostos que devem ser tão igualitários quanto de qualquer outra pessoa, seja ela oralizada, surda, cega, uma pessoa autista, alguma pessoa que tem uma limitação física para a locomoção.
Bem, então esse é o nosso conceito mais básico sobre quem vem a ser o sujeito surdo. Quando nós nos apropriamos de muitas questões, muitas informações, vem aquela questão, bom, eu sou da ciência da informação, da biblioteconomia, mas como falar sobre uma pessoa surda? E nesse caso nós devemos também nos apropriar de autores, das ideias, dos conhecimentos de autores que já estudam há bastante tempo essa questão dos surdos. Infelizmente, na ciência da informação, nós não temos um aprofundamento tão grande, tão amplo sobre essa temática ainda. E ainda mais quando a gente quer juntar essa questão do surdo com os repositórios digitais e, no meu caso, verificar como é que eles conseguem localizar as informações que eles necessitam em ambientes informacionais digitais. Isso é uma questão muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Mas vem um outro viés. Eu vou trazer aqui um exemplo da professora Karin Strobel, que é uma pesquisadora surda da Universidade Federal de Santa Catarina, e foi uma professora que me ajudou bastante em termos de leituras para que eu pudesse me aprofundar sobre conhecer mais os surdos, a comunidade surda. Por exemplo, ela diz que o conceito deficiente auditivo é um conceito rejeitado, é um conceito que não é condizente com a realidade do surdo realmente, porque ele vem limitar o surdo somente à questão de ouvir e não ouvir, deixando de lado toda uma singularidade de questões culturais que a cultura surda ela construiu por décadas e por séculos. E aqui nós estamos falando, por um exemplo da língua de sinais. Não deixa de ser um contexto dessa cultura surda, mas existem diversos outros. E aqui entra um outro conceito importante também, que é o da comunidade surda. Muitas pessoas elas acabam colocando, bom, comunidade surda é uma comunidade formada somente por pessoas surdas. Não. A comunidade surda ela é um grupo, pode ser um grupo de diversos tamanhos e níveis, que vem agrupar pessoas surdas, sim, mas também pessoas que convivem com essas pessoas surdas, como, por exemplo, familiares, amigos, intérpretes, entre tantos, em dezenas e centenas de pessoas que compartilham a língua de sinais, que compartilham a cultura, que compartilham o dia a dia com essas pessoas. E elas acabam construindo todo um nicho, todo um complexo de comunidade realmente. A isso, então, nós atrelamos esse conceito de comunidade surda, que foi um contexto que eu utilizei muito na minha dissertação. Bom, então, tendo em base essa questão dos surdos, da comunidade surda já em nossa mente, nós vamos falar um pouco mais agora propriamente sobre essas questões de informações acessíveis. Será realmente que quando nós adentramos um ambiente informacional digital como um repositório, como um portal, um site de compras, nós nos deparamos realmente com informações acessíveis a todos os públicos? Será realmente que uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa autista, ela consegue ter uma percepção grande e favorável a que ela consiga localizar o conteúdo que ela necessita naquele ambiente? Bem, então são perguntas que eu me fiz durante o mestrado e eu me deparei então com um repositório, que é o repositório que eu vou trazer aqui como exemplo, que é o repositório digital UE. Bem, o repositório digital UE, ele é um repositório temático aqui no Brasil, destinado exclusivamente a tratar sobre objetos digitais que tratem de educação de surdos. Neste caso, ele é o primeiro repositório no nosso país que trata sobre esse tema de educação de surdos. Bem, então, ele é um repositório digital mantido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, lá no Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de estar conhecendo ano passado também durante o mestrado, durante a pesquisa de campo. E é interessante até ressaltar que o repositório recebe esse nome, UE, em homenagem a um conde surdo francês, Ernest Houet, que veio ao Brasil no final do século XIX, ainda na época do imperador Dom Pedro II, e ele foi o primeiro diretor desse instituto, que naquela época ainda era o Instituto Nacional de Surdos Mudos. Ou seja, ainda tinha toda essa conotação, essa concepção nessa época de surdos mudos, porque naquela época, grande parte dos surdos eles não eram realmente oralizados, ou seja, um tempo depois que isso começou a ser inserido na questão da educação de surdos.
e por toda essa importância que o Ernest Ué desempenhou para essa construção da educação de surdos, é que então se deu em homenagem a ele o nome desse repositório. Ele é um repositório que, por exemplo, ele tem um pouco mais de 700 objetos digitais depositados, levando em consideração que ele não é um repositório institucional, ou seja, ele não trabalha somente com produção do INES, ele trabalha com toda uma produção científica do Brasil todo, ou seja, essa é uma diferenciação para essa quantidade de objetos digitais já depositados. Ele é 70% bilíngue, ou seja, grande parte dos materiais que estão depositados nesse ambiente já são em Libras e português. A percepção é que se tem até 100%, mas essa ainda é uma batalha, é um trabalho mais árduo que a equipe está desempenhando para chegar a esse ponto. E levando em consideração também que ele já tem mais de 8 milhões de acessos para um pouco mais de 2 anos e meio de atividade. Ou seja, ele é um repositório que ainda é bastante pesquisado por ser único nessa temática no país. E qual é a diferença dele, quando nós falamos em informações acessíveis? Informações acessíveis justamente porque ele vem colocar o surdo como um personagem principal e como um personagem atuante também nas atividades desse repositório. Por exemplo, na gênese desse repositório, há 2 anos e meio atrás, nós tínhamos a participação de professores surdos também. A minha co-orientadora, a professora Tânia Chalub, ela relatou grandemente essa questão e apontou que os surdos eles participaram da construção desse ambiente, levando em consideração os nomes que se enquadrariam melhor com as comunidades, com as coleções, a disposição dessas informações nesse ambiente e de que forma tudo isso deveria aparecer para que aquele usuário pudesse buscar, recuperar e encontrar aquele conteúdo realmente que ele necessita, que é essa toda uma trilha que qualquer usuário ele vai fazer. Mas para um surdo podem haver questões diferentes, porque eles têm uma cultura, realmente, uma forma de enxergar através da visão diferente da nossa. E vale muito a pena colocar ele, então, como personagem atuante e construtor também desse repositório. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar aqui no tablet como é que é o layout desse repositório, que é um repositório que pode ser acessado através da página do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ao centro dessa página existe a presença de uma professora surda. E essa professora surda, quando você passa o mouse, no caso do computador, pelos conteúdos, pelas informações, você logo já tem aquele conteúdo que tem em português também em Libras. Ela, ao centro, vai mostrar para o usuário aquela informação em Libras também. Essa é uma adaptação pelo DSpace que foi possível para esse repositório. Ou seja, você coloca essas informações realmente acessíveis. E não somente na página inicial, na página secundária e até o usuário, enfim, localizar aquela informação com todos os metadados possíveis ali na página de resultados. E levando em consideração também que quando a gente fala em informação acessível, é informação inclusiva, de colocar o surdo numa visão central. Quando você abre aquela página inicial do repositório, o surdo que está acessando aquele ambiente, ele se depara com alguém igual a ele. E poderia ser muito bem um intérprete ali no centro do repositório. Uma pessoa que ouve, que se comunica verbalmente também, mas não, é uma pessoa surda. Ou seja, além de colocá-lo como um personagem principal, como um personagem ímpar, possibilita que o usuário ele se sinta mais confortável e à vontade de usar um espaço realmente em que o surdo tem voz, em que o surdo tem vez e participação, sim. Eu vou mostrar aqui agora um pouco, se eu conseguir rapidinho no tablet. Bem, esse daqui, ele vem ser o layout da página inicial. Aqui na página inicial, como eu falei, vocês podem perceber que existe essa professora surda. E quando no computador você passa o mouse pelo conteúdo, pela informação, você já tem aquela transcrição para Libras também. Só que aqui no caso, como eu estou num dispositivo móvel, eu vou precisar segurar e aqui clicar fora e ela já vai fazer toda a parte de colocar aquele conteúdo que tem em português também para Libras. Ou seja, isso vai aparecer com todas as informações, desde comunidades até coleções. E quando você entra nesse conteúdo, você também vai se deparar com toda uma gama de resultados. Acho que está um pouco ruimzinho aqui de visualizar,
mas quando você clica novamente, ela vai aparecer e vai fazer também toda aquela transcrição para Libras. Ou seja, realmente levando em consideração que é um repositório que atua com essa questão de educação de surdos, você não tinha como deixar a Libras de lado realmente. Possibilitar com que o usuário ele alcance a sua necessidade sem grandes obstáculos. Levando em consideração também que muitos surdos eles utilizam somente a Libras como forma de comunicação. Muitos não são, alguns não são bilíngues, apesar do repositório ser um repositório bilíngue. Bom, essa é uma questão que nós observamos durante esse percurso do mestrado e é um repositório que nós acreditamos que deve servir de exemplo para outros repositórios e ambientes digitais também, não só do país como do mundo. Porque aqui no Brasil temos 140 mil pessoas que podem ficar à margem de encontrar o conteúdo científico que eles necessitam. E quando nós vemos esse exemplo, ele é um exemplo que deve ser levado também para outros lugares. Quando nós falamos na ciência da informação, uma ciência da informação inclusiva, que pense também na sociedade, ninguém deve ficar de fora. E levar em consideração também que existe um lema internacional para pessoas com alguma limitação, que é o nada sobre nós, sem nós. Nada deve ser construído sem a participação daquele sujeito para quem aquele produto é destinado. Se nós falamos de educação de surdos, se nós falamos de educação para pessoas cegas, se nós falamos de educação para pessoas que têm alguma limitação cognitiva, intelectual, o produto deve ter a participação deles também na construção. E dessa forma nós faremos uma sociedade mais inclusiva e, acima de tudo, com informações verdadeiramente acessíveis. Esse aqui é só um exemplo, não existe uma fórmula para informações acessíveis na internet, mas esse é um exemplo que pode ser compartilhado e replicado a todos os outros repositórios e ambientes informacionais digitais existentes. Bom, para finalizar, eu vou só dar aqui também um exemplo que eu falei da professora Karin Strobel. Esse daqui é o livro que eu utilizei muito no meu mestrado, que é As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda. Esse livro é também da editora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu adquiri ano passado no Enancib e ele me ajudou muito a conhecer, realmente compreender esse mundo, esse universo da pessoa surda a partir da visão de uma pessoa que é realmente surda. E não a partir de uma visão de uma pessoa que realmente ouve, que se comunica oralmente, mas não de uma pessoa que vive a cultura surda. Então, isso quando nós falamos sobre surdo, quando nós falamos sobre pessoas cegas. Será que não existem pesquisadores nesta área? Devemos pesquisar fora também e sair desse contexto da nossa caixa, de somente procurar na ciência da informação, na biblioteconomia, e procurar fora, em outros contextos, para que possam nos ajudar nas nossas pesquisas e possamos justificar essas nossas investigações, tanto socialmente quanto cientificamente. Bem, então eu tentei resumir da melhor forma possível essa questão das informações acessíveis para usuários surdos em repositórios digitais, trazendo esse exemplo, que foi um exemplo muito próximo da minha vida durante os últimos 2 anos. E eu agradeço novamente. Se alguém tiver algum complemento, alguma dúvida, eu estou aqui para realmente estar ajudando e compartilhando com certeza esse crescimento mútuo que nós precisamos ter, principalmente nesse período que nós estamos passando. E é isso. É verdade. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação eu vou já verificar se já tem comentários e perguntas, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Você falou do repositório UE, não é isso? A pronúncia? Repositório digital UE. Isso, repositório digital UE. Você falou que foi utilizado o DSpace para fazer essa configuração para poder utilizar as duas línguas, tanto a Libras quanto o português mesmo. E eu te pergunto, como foi feita essa configuração? Você sabe? O DSpace, por ele ter essa questão de código aberto, ele possibilita que você faça diversas alterações. Só que realmente eu não participei, assim, pode até parecer que eu participei da construção do repositório, mas não.
realmente, quando eu conheci o repositório, ele já existia, mas ele pode ele pode sim ser adaptado a partir do DSpace, mas isso necessita de uma equipe de informática que consiga fazer todo o conjunto de decisões e ter aptidão para trabalhar com isso, porque realmente é um trabalho mais complexo de somente você ter um repositório ali que você tem aquele conteúdo básico que o DSpace ele já te promove. Mas, por exemplo, eu não tenho conhecimentos tão aprofundados de informática para estar dizendo como é que foi feita essa adaptação. Mas, por exemplo, a equipe de informática do Instituto Nacional de Educação de Surdos, eles estão abertos justamente para estar dando essas dicas. Quando eu visitei eles ano passado lá no INES, eu pude ver de perto e realmente existe sim essa possibilidade de adaptação a partir do DSpace. Só que realmente é um trabalho mais árduo que necessita de uma equipe de informática e tarefas que o DSpace ele possibilita para aquela questão que você está querendo. Mas aí a equipe realmente mais favorável a passar essas informações é a equipe do Instituto Nacional de Educação de Surdos, mas sim é possível a partir do DSpace. Interessante, obrigada pela sua resposta, mas o que eu vejo que é interessante também, como o software ele é um software livre, a possibilidade da gente fazer modificações no código e adaptar a realidade de cada biblioteca, né, de cada repositório, é muito bom, né, e é muito favorável. Eu fico pensando ver se esse repositório é construído em um software que é fechado, né, um software comercial, fica mais difícil. E aí, trazendo em consideração isso que você trouxe do repositório web, é muito interessante, né? E como a gente sabe que muitos repositórios digitais, repositórios institucionais existentes no nosso Brasil utilizam o Space, fica mais fácil entre aspas, né? Mas pelo menos tem uma possibilidade aí de utilizar essa configuração, né? Não, com certeza. E nós devemos nos apropriar de todas as ferramentas. Essa, por exemplo, que vocês estão utilizando aqui, eu já conhecia, eu já vi em outras lives também a utilização. E nós vemos hoje, por exemplo, até shows sertanejos que você tem a presença de uma pessoa fazendo ali a tradução do conteúdo. Ou seja, realmente nós estamos entrando numa sociedade inclusiva, graças a muitas batalhas e lutas. E que assim nós continuemos. Esse caso do repositório é um, mas eu espero que possa se replicar por muitos e muitos outros e vire realmente um costume, algo que já saia até, quem sabe, um produto pronto para essa adaptação para todas as pessoas. Por que não pensar isso na ciência da informação? É verdade. Vamos lá, nós temos alguns comentários, tá? E algumas perguntas. O pessoal aqui perguntou qual o nome do software para legenda. Isso. Gente, esse software que a gente está utilizando é o... Esqueci o nome do software agora. Não. Enfim, gente, eu lembro daqui a pouco e respondo vocês, tá? Eu esqueci o nome do software mesmo. Mas nós temos aqui uma pergunta do Eric André. Ele diz assim: qual foi o maior desafio que você teve durante o desenvolvimento da sua dissertação? O grande desafio? Sim, eu posso considerar por um lado bem técnico, não da ciência da informação em si, mas burocrático enquanto pesquisador, realmente de ter que passar essa pesquisa por um comitê de ética, porque quando nós nos deparamos com o querer saber a opinião, a informação da outra pessoa, nós devemos também fazer com que essa pessoa ela fique solidificada em uma legislação que, por exemplo, um comitê de ética ele propicia. E demorou um pouco realmente essa questão, mas infelizmente nós temos que passar por isso, para que eu conseguisse coletar informações lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, tanto com professores, tanto com os surdos também. Porque, por exemplo, minha dissertação foi um produto que foi gerado a partir dessa pesquisa, que eu precisei passar por um comitê de ética. Mas nós estamos também trabalhando com a produção de um vocabulário controlado, que o repositório ainda não possui, e é um vocabulário controlado que nós iniciamos a partir da opinião dos professores e dos alunos surdos.
para dar início. Porque quando nós pegamos um repositório, neste caso, a maior parte das palavras-chave, por exemplo, são extraídas do próprio documento. Mas uma pessoa que é surda, por exemplo, ela pode ter muitas outras palavras, muitos outros conteúdos e formas de querer encontrar aquele material. E nós, então, vimos nessa necessidade, ainda na época da dissertação, a tentativa de iniciar um vocabulário controlado, justamente para ser aquele instrumento de controle terminológico no repositório. Ou seja, eu também posso ver isso como um desafio. Não como um obstáculo, mas um desafio que, assim como todos, nós somos movidos. Mas eu posso ver muito por esse lado, sim. Essa questão do comitê de ética, que é uma questão que faz com que a pesquisa às vezes demore, você tenha que ter um pouco de paciência, mas fora isso, não vi grandes obstáculos. Por contrário, me deu muita satisfação em conhecer ainda mais essa questão da comunidade surda. Eu iniciei um curso básico de Libras, eu não sou fluente em Libras, mas se assim Deus permitir, se eu tiver realmente condições, eu quero me aprofundar e levar mais à frente essas questões também dos surdos como personagens principais que podem ser trabalhados também dentro da ciência da informação. É verdade, Rodrigo. Isso que você trouxe, a questão da gente, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo, da gente conhecer, né, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, para que a gente possa atender o nosso usuário, atender um cidadão em qualquer situação, né, que a gente possa se encontrar. É isso, com certeza. Temos muitos comentários, mas no momento eu vou focar na pergunta, tá bom, Rodrigo? Uhum. E aí depois eu volto nos comentários, tá? Tudo bem. Eu tô falando um pouco mais alto porque o pessoal tá dizendo que o meu áudio tá muito baixo. Melhorou agora. Um probleminha no meu microfone aqui, então eu vou falar um pouquinho mais alto, tá? Certo. Vamos lá. É obrigatório um profissional de Libras nas salas de aulas na universidade onde tem um aluno surdo? Bom, essa aí é uma questão mais de legislação. Hoje eu não posso afirmar com propriedade justamente essa questão se é obrigatório uma pessoa que tenha conhecimento de Libras, um professor, um intérprete, estar dentro da sala de aula com um aluno surdo, mas levamos em consideração que se existem vagas para PCD dentro de universidades, é por ordem e eu acredito sim por obrigação que o aluno ele tenha alguém o acompanhando para passar aqueles conteúdos em Libras. Isso sim é uma universidade inclusiva, não somente universidade, como escolas, praticamente em todos os lugares. Só que, infelizmente, a Libras ainda não é uma língua tão encaixada dentro da nossa sociedade, infelizmente. Assim ainda eu creio que a Libras ela seja inserida em nosso currículo desde a educação infantil, justamente para que nós tenhamos ela de fato como um segundo idioma nosso, uma segunda língua. E sim, propriamente não posso dizer com propriedade, mas se nós temos vagas para PCD em universidades, sim, nós devemos ter pessoas que acompanhem essas pessoas surdas desde a entrada até a sua saída na graduação. Assim, eu conheço professores surdos em universidades públicas também, não somente em cursos de Libras, mas em outros cursos também. Ainda não são muitos em outros cursos, mas nós temos também a presença deles. E isso é muito legal. Certo. A gente tem aqui uma pergunta da Patrícia Mar. Além de você, quais outros autores têm falado dessa temática aqui no Brasil? Por isso, eu disse na minha fala que existem poucas pessoas ainda que trabalham essa questão dos surdos na ciência da informação, se for para o lado da ciência da informação. Mas, por exemplo, existe a minha própria co-orientadora, que é a professora Tânia Charubi, ela trabalha no Instituto Nacional de Educação de Surdos, e temos, por exemplo, uma bibliotecária do Rio de Janeiro, que também trabalha lá no INES, que é a Sara Migliori, que ela também leva para esse lado da questão dos surdos, da apropriação de informação de surdos na internet, ou seja, eu posso destacá-las como autoras assim de grande nome. Durante a minha pesquisa, eu utilizei, por incrível que pareça, autores essa questão dos
surdos, da apropriação de informação de surdos fora da ciência da informação do que dentro da ciência da informação, pois eu percebi essa falha ainda, essa lacuna que nós precisamos desenvolver mais, não somente na questão dos surdos, mas também, por exemplo, na questão de pessoas cegas. Existem poucos trabalhos ainda na ciência da informação que tratam sobre essa temática. Mas, assim, eu posso destacar, por exemplo, a professora Tânia Charubi e a Sara Migliori, que atuam mais propriamente dito nessa questão de surdos, de apropriação de informação na internet por esse público também. Excelente, obrigado. Tem uma pergunta aqui que o pessoal estava retomando, né? Perguntando qual era o aplicativo que eu estou utilizando aqui para a legenda. É o Transcrição Instantânea, tá? É só você Transcrição instantânea. Ele é um aplicativo que é disponível apenas para Android, então se você colocar Transcrição Instantânea, e é praticamente o primeiro que aparece. Ele tem uma logo verde, então é esse que a gente está utilizando. Bem, vamos lá. Vamos para os comentários. A Nilzete Gomes Bibo disse assim: parabéns, meu amigo Rodrigo, trabalho excelente. Tem um outro comentário da Claudenice Monteiro que diz assim: as pessoas que veem essa dimensão de inclusão social enxergam mais que qualquer outra pessoa. Isso mesmo. A biblioteca surda, ela diz assim: já existem outras referências. Surdo cegueira faz parte de outra comunidade. Sim. Vamos manter contato, Rodrigo. Com certeza. Aí a Claudenice Monteiro também comenta: parabéns por essa dimensão de inclusão social e acessibilidade. O Tiago Barros pergunta: esse software é complicado de mexer? Agora eu não sei qual software que ele está falando. Se é o de State, do repositório, ou se é aqui do transcrição, né? Não sei, Tiago, indica pra gente do que você está falando. É mais difícil. Tem um comentário da nossa querida professora Leonete. Ela é professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Ela diz assim: parabéns pela pesquisa. Democratizar a informação envolve todos os cidadãos, mas ainda estamos a passos lentos em relação às medidas de acessibilidade. Com certeza. Tem um comentário da Patrícia Marro. Ela diz assim: eu, na época de graduação, não me lembro de professores abordando a questão de usuários com algum tipo de deficiência. Essa é uma realidade crescente, né? Infelizmente. Isso, verdade. Fica à vontade, Rodrigo, para comentar os comentários, tá? Não, isso é realmente uma realidade que muitas pessoas elas perguntam. Bom, durante a graduação, no meu caso de biblioteconomia, não seria necessária a inclusão da Libras realmente, já que nós temos, por exemplo, inglês instrumental, nós temos às vezes português instrumental, e a Libras, por que não também? É um público que vai ser atendido. O inglês, por exemplo, você tem N possibilidades de fazer um curso fora, assim como a Libras também. Muitas universidades já oferecem hoje como curso dentro da própria instituição. Mas é a necessidade de você sair pelo menos com o básico e daquele básico poder conhecer pessoas que são realmente surdas e poder interagir. E isso cria um grau de interatividade, de interação muito maior. A sua linha de amizade cresce, né? Com certeza. E não somente consultas. Por exemplo, no mestrado da minha turma e da turma anterior, tinha duas pessoas que trabalharam essa questão de acessibilidade. Foi o Alexandre e a Zilá. Só que eles trabalharam com pessoas cegas, pessoas de baixa visão. Ou seja, nós estamos tentando ainda diminuir essa lacuna, como foi dito, a passos lentos, né? Mas a democratização de informações ela vai realmente levar esses passos lentos e pode demorar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte de pouco em pouco. Esse lapso, essa dimensão, ela vai diminuir e teremos realmente uma democratização de informações bem maior. Isso. Uma coisa
a gente tinha comentado durante outras lives, no caso da live do Alex, que falou também Uhum. sobre vidas, na live da Tamile, e também entra até em questão do comentário da nossa amiga, que ela disse que na época de graduação ela não lembra de ver professores abordando esse tipo de questionamento. Mas às vezes também a gente não vê nem os professores abordando e a gente também não vê pessoas Uhum. Não com procuro. deficiência que fazem parte do curso, que estão na universidade, que estão nesses espaços. Então, às vezes a gente, por exemplo, você citou aqui os dados do IBGE que mostra, pelo menos né, tem um número no X, com certeza esse número aumentou bem mais, Não, de sim. pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, às vezes, a gente não encontra essas pessoas nos nossos espaços, então, na universidade, na biblioteca. A gente nem se pergunta, né, onde estão essas pessoas. E aí, quando a gente se depara com situações desse tipo, parece que a gente meio que acorda, né? Nossa, existem também essas pessoas que precisam de acesso. Será se a população estão promovendo a acessibilidade, né? Acesso à informação desse público? Então, também e uma coisa que eu tenho, que eu até comentei nas outras lives que no canal, é que você falou agora, eu acredito que Libras tem que ser uma disciplina obrigatória em todos os cursos de graduação, cursos de pós-graduação, mas principalmente nos cursos de graduação, porque é a nossa segunda língua, né? É a segunda língua do Brasil, primeiro português e depois a Libras. E aí, às vezes, os cursos, e aí vem uma questão mais ampla, né? Mas levando em consideração os cursos, às vezes, preferem ter uma disciplina de inglês, como você falou, então tem disciplina que às vezes é dividida em dois semestres, três semestres, mas não tem ali, que é necessária e útil, porque, ao mínimo, né, manter a comunicação, manter uma comunicação com, seja nosso amigo, seja nosso usuário, mas manter a comunicação com o próximo, né? Sim. Certo. Aí tem uma pergunta da Biblioteca Surda. Quais soluções? Peraí. Eu acho que ela está respondendo no comentário. O pessoal está conversando bastante aqui. Vamos ver como Seu áudio está cortando um pouco, Joyce. tá. Gente, eu acho que a internet É, aqui não está melhorou ajudando. agora. Melhorou? Melhorou. Bem, vamos. Tem um comentário do Tiago Barros que diz assim: minha experiência com aluno surdo foi no treinamento de usuários para uma turma de um curso aqui da minha universidade. Foi um desafio que me fez procurar soluções. É assim que realmente nós começamos. Muitas pessoas podem passar toda uma vida profissional e sequer têm acesso a uma pessoa surda, uma pessoa cega, uma pessoa com limitação física, apesar de nossas bibliotecas muitas vezes terem materiais em braille, terem materiais com acessibilidade para cadeirante, por exemplo, mas de qualquer forma muitos não têm acesso. Mas não é porque você não tem acesso, mas faça uma pessoa assim como seu usuário, que você não vai precisar procurar se aprofundar e construir relações com pessoas que, sabe, eu gosto muito de falar assim, todos nós somos iguais, apesar de termos diferenças. Por que não procurar também aumentar os nossos laços com pessoas que são surdas, cegas e tantas outras características? Travou aqui, tinha travado. Aqui voltou. Ok. Bem, de perguntas, nós não temos mais perguntas, tá? Temos bastante comentários ainda. E o nosso webinário está chegando ao limite, gente. Infelizmente, passa muito rápido o tempo. Então, Rodrigo, eu quero mais uma vez agradecer
falando nisso, a sua dissertação já está disponível? Ainda não. Eu fiz a conclusão em fevereiro e nós ainda estamos no processo de colocá-la disponível no repositório institucional da Universidade Federal do Pará, mas logo logo ela vai estar disponível em formato digital. E além disso, nós também estamos em preparação para a produção de um artigo, para submissão e vários outros projetos e trabalhos que tratam dessa temática também. Então ainda vem muita coisa por aí, principalmente com as minhas orientadoras, a Alegria Benchimol e a professora Tânia Chalubi. Excelente. Então, gente, fiquem atentos. Qualquer coisa é só vocês seguirem o Rodrigo Paiva no Instagram dele, tá bom? E aí, qualquer coisa, manda um direct. Rodrigo, sai dissertação, e aqui tem um artigo. Vocês podem ficar cobrando o Rodrigo aí. Certo. Rodrigo, mais uma vez agradeço pela oportunidade de discussão que você trouxe pra gente, tá bom? Pela disponibilidade do seu tempo. E eu gostaria de deixar esses minutos para você fazer suas considerações finais. Tudo bem. Novamente, no início da minha fala, também agradecer novamente ao perfil pela oportunidade, o perfil Bíblia Fora da Caixa. E, além disso, que essa necessidade toda que nós estamos tendo agora nesse momento de pandemia, de isolamento social, também nós possamos aproveitar e crescer cada vez mais enquanto profissionais, enquanto agentes sociais, para que nos atualizemos, para que tenhamos novos interesses também. Porque, por exemplo, só nessas últimas semanas eu pude assistir e participar de algumas discussões que me enriqueceram muito. Ou seja, esse tema ainda é um tema que ainda é pouco discutido, de inclusão, de democratização, de conteúdos, informação para pessoas com características diversas, que fogem à nossa realidade, ao nosso mundo, que é muito singular. Como digo sempre, de pessoas surdas, de pessoas cegas, de pessoas autistas, de pessoas que têm limitação física. Realmente, nós precisamos colocar esse fator de inclusão. E esse fator de inclusão ele vai partir das nossas atitudes desde a nossa primeira formação lá na graduação, ainda como formação acadêmica, e que possamos ser profissionais diferentes e realmente inclusivos. Se a graduação não nos prepara, que nós possamos buscar com os nossos próprios passos essa formação continuada, seja para Libras ou seja para qualquer outra questão, como por exemplo do repositório. No repositório é necessário que nós possamos ter um conhecimento bem melhor de informática, de programação, para estar atuando ali também no que nós estamos precisando, como por exemplo nessa questão de informações acessíveis para usuários surdos. Então, dessa forma, eu só tenho novamente a agradecer aqui pela oportunidade e dizer a todos que nós possamos realmente pensar de uma forma mais inclusiva e democrática, que possamos olhar ao próximo igual como nós nos observamos, como nós nos olhamos, e não com um olhar de diferença. Todos somos iguais, como eu digo, apesar das nossas questões que nos diferenciam. Todos somos iguais ainda. E é isso. Bem, gente, então é isso, Rodrigo. Obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa live. Desculpem os contratempos, seja de áudio, seja de internet, gente. Desculpe, infelizmente, tem algumas coisas que nos fogem, né? Mas gostaria de agradecer a todos vocês pelos comentários, pelas perguntas e pelas sugestões, né? No caso desse aplicativo que a gente está utilizando aqui, foi uma sugestão da nossa querida Biblioteca Surda, né? Que ela fez para gente. Então, eu agradeço demais a todos vocês. Lembrando, gente, que essa live ela vai ficar disponível aqui no IGTV e também lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Aproveitando, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Bíblia Fora da Caixa, aquele campo de pesquisa do YouTube. Os 3 primeiros que aparecem já é o nosso canal, tá bom? Então vão lá, ficam as lives que já estão disponíveis, tá bom? A gente, desde a primeira live até a de domingo, agora que foi com o Felipe Moura, já estão todas disponíveis, tá? Então você pode estar conferindo. Caso você perdeu alguma live, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, tá? Bíblia Fora da Caixa. Vocês também podem estar
curtir na nossa página no Facebook. Então lá a gente coloca algumas informações adicionais que às vezes não dá para colocar no Instagram, né? Por exemplo, os links, algumas sugestões não dá pra gente botar aqui. Então a gente coloca lá no Face. Então a gente acompanha. E lembrando que o link do YouTube, gente, tá aí na nossa bio. Tá? É só ir lá no nosso Facebook, tá lá na nossa bio. Então, gente, é isso. Rodrigo, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês, gente, por estarem acompanhando. Ah, outra coisa. Amanhã a gente tem sorteio, Rodrigo. Não sei se você já conferiu. Amanhã a gente tem o sorteio de uma linda camisa da Tecido Mural, tá? Que é nossa parceira no CD essa camisa. O sorteio vai ser amanhã, domingo. O envio vai ser para qualquer lugar do país, tá bom? Então não pode ser fora do Brasil, não. Tem que ser só dentro do Brasil. Então é só ir lá no nosso feed, procurar o foto oficial do sorteio, participar e espero que, né, vocês ganhem. Não dá para todo mundo, mas uma pessoa vai ganhar. Então é isso, Rodrigo. Beijos, até mais. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. Continuem acompanhando as lives. E, Rodrigo, se quiser deixar mais algum contato seu, ficou disponível. Tá acabando, Posso, 20 segundos. uma informação. Quarta-feira eu tenho uma webinar da Rede Norte de Repositórios. Vou colocar no meu perfil e lá vou falar bem com maior tempo sobre a minha dissertação. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, só me seguir lá no perfil do Instagram que eu vou colocar. Certo? Oba, excelente. Qual é o seu Instagram mesmo? É Rodrigo Paiva 5222. Isso aí, gente. É só colocar lá Rodrigo Paiva 5222. Parece número de telefone. E você acompanhá-lo, tá bom? E é isso, gente. Beijos. Até mais. Lembre do sorteio, hein? Tchau. Tchau. Até mais. Obrigada, Rodrigo. Nada.